convivência é problemática. Mas a mesma mãe que me ensinou a confiar, me ensinou também a não aceitar nada de estranhos na rua quando eu ia criança para a escola. Ela me dizia, não fale com ninguém na rua, não aceite nada de estranhos. E naturalmente, a minha mãe também me ensinou a desconfiar. Porque desconfiança também é um jeito de viver. Valores complexos, confiança e desconfiança. Os dois a serviço da convivência. Professor, qual que é melhor? Eu já expliquei que o problema é seu. Pelo que o senhor falou, é melhor confiar. Eu não me lembro de ter falado nada disso. Não me tome por um tirano qualquer. Se o problema é seu, o problema é seu. A desconfiança também é bem legal. Afinal, quantos chifres você teria evitado se tivesse desconfiado mais? Quanto roedor de corda, quanto canalha, quanto vagabundo, quanto mentiroso, quanto ladrão, quanta gente que te rouba sistematicamente. Então, claro, a desconfiança ajuda a conviver. Tanto quanto a confiança. Claro que a incerteza paira. E junto com essa incerteza, um sentimento típico de quem é livre para escolher a própria vida. Esse sentimento, desde Kierkegaard, a gente chama de angústia. A angústia te acompanhará. Professor, não é motivacional a palestra? Estava escrito no programa, palestra motivacional. A angústia te acompanhará. Porque a angústia acompanha todo mundo que tem que fazer alguma coisa com a vida e com a convivência e não sabe bem o quê. Por quê? Porque os valores são complicados, porque não há mesmo grandes certezas sobre o melhor jeito de viver e de conviver. E quando eu disse que a angústia te acompanhará, uma jovem, minha aluna, levantou o braço. Eu achei até que ela fosse polemizar. Eu achei até que ela fosse me dizer que a vida é bela e que eu era um fulano triste. Mas para minha surpresa, nada disso. Ela agradeceu pelo conceito. Obrigado pelo conceito de angústia, professor. É um sentimento que eu sempre senti, só me faltava o nome. Eu não sei nem se eu devia estar fazendo esse curso. Eu me pergunto o tempo inteiro, eu acho que eu sempre escolho errado. A angústia sempre me acompanhou. Eu sou mesmo angustiada. Obrigado pelo conceito de angústia. Achei esquisito. Jovem de capital estético elevado, tinha tudo para ter uma visão mais ingênua da vida, já entrou ali na universidade pública, não tem que pagar curso, não tem que nada, vai sair empregada provavelmente, aluna de jornalismo, tinha tudo para ter uma visão mais ingênua da vida, mas ela garantia a angústia sempre me acompanhou. Então eu desconfiei dela e pedi um exemplo. Professor, o meu namorado estuda engenharia aqui na frente, escola politécnica, ele faz mecatrônica. O senhor pode imaginar o tipinho, mas eu gosto dele. Agora em Corpus Christi, a gente não tem aula, é semana do saco cheio, e a gente aproveita para fazer o JUCA, Jogos Universitários de Comunicação, lá em Avaré. E eu falei, vem comigo, vamos divertir, vamos descansar, desopila um pouco, larga disso. E ele não pôde ir. Estava fazendo um robô, estava terminando um robô, faltavam só 2 antenas assim para o robô ficar pronto, sem as antenas o robô não funciona. Vai você. Quando eu cheguei lá em Avaré, me dei conta rapidamente que o esporte era um pretexto muito sem vergonha daquele encontro. Não diga que as pessoas estavam fazendo sacanagem, professor. O que é exatamente sacanagem? É sexo, professor. Eu olhei para aquela moça e imaginei uma centena iguais a ela, em Avaré, fazendo sexo. E lamentei muito nunca ter sido convidado para esse tal de JUCA. O que sobra para mim hoje é festa de formatura, né? Sucesso eu faço com as avós dos formandos, né? Professor, assim que eu desci do ônibus, um rapaz se aproximou de sunga, musculatura saliente, muito diferente do meu mirrado mecatrônico. Não perguntou nem meu nome, já me propôs na lata uma cópula furtiva, uma bimbada mágica. Ele prometia desaparecer magicamente após o coito. Lavou tá novo, ele explicou. Foi aí que eu lembrei do senhor. Eu não entendi onde é que eu entrei na história, moça. Entendi o que eu tenho que ver com isso. Ué, não é o senhor que diz que a vida não tem fórmulas prontas, que os valores são complexos, que a incerteza paira, que a gente angustia? Sou eu que digo. Então, de quem que eu ia lembrar? Afinal, dar ou não dar? Ela estava angustiada, ela tinha entendido, se bobear melhor do que eu, o conceito. Como é que a gente desata esse nó? Veja como é complicado.
Há uns 4 meses eu fui convidado pela Google americana para dar uma palestra semelhante a essa na Califórnia. E para minha surpresa, né, lá, claro, tinha um banner com valores. E o primeiro valor que eles escolheram, a primeira referência para a convivência que eles escolheram ali, né? Porque no final das contas, quando a gente escolhe, né, coletivamente as referências para uma convivência, a gente pode bem chamar isso de ética, né? E a primeira referência que eles escolheram para presidir a convivência ali é o prazer. To have fun, em Yankee. Eu te pergunto, o que o prazer quer dizer? Claro, o valor, prazer, te ajuda o tempo inteiro, né? Na Apologia de Sócrates, Platão define como a redução do desconforto físico de existir. O senhor podia repetir? Eu acho que eu não entendi. O prazer é a redução do desconforto físico de existir. Mais ou menos assim, você come para diminuir a fome, bebe para diminuir a sede, abre a janela para diminuir o calor, liga o ar-condicionado, tira o paletó, põe o paletó, e assim o prazer, ele gerencia, né, a gestão da microexistência, né? É um tal de Goffman que conta exatamente isso, né? O prazer é gerenciador da pequena vida, né? E é claro, pelo prazer, né? Aí você podia perguntar, mas e o orgasmo, por exemplo? E eu responderia tentando defender Platão. É rápido o orgasmo, não é não? Quanto tempo dura um orgasmo? Aqui na Bahia eu não sei, mas lá em casa uns 5 segundos. Durante a semana, final de semana, 6, 7. Se você for um gozador espetacular, quem sabe, 10 segundos. Agora, quanto tempo dura uma enxaqueca? Você já imaginou orgasmo com prazos de enxaqueca? Você começa a gozar hoje e termina domingo. Vira uma uva passa, né? Eu tenho a impressão que Platão tem razão. O normal é diminuir a dor, diminuir o sofrimento. Se der para dar uma gozadinha, melhor, mas é raro. Ora, pelo prazer, ela já deveria ter dado para o marombado de sunga, claro. Agora, o segundo valor do banner, e é aqui que eu queria que você entendesse, o segundo valor, e eu estou falando da Google americana, eu não estou falando de uma empresa, digamos, que faz as coisas de maneira impensada, né? O segundo valor do Google é o respeito. E quem respeita faz o quê? Né? Uma definição que eu gosto muito, o respeito é considerar o outro na hora de decidir a própria vida. Né? Quem respeita considera os afetos do outro na hora de deliberar sobre a própria vida. Respeitar você é dar palestra considerando tuas alegrias e tuas tristezas. Me parece uma definição super atrativa. E pelo respeito ao mecatrônico, pelo respeito à tristeza do chifre, pelo respeito às cláusulas morais que ela mesma propôs para aquele relacionamento. Em suma, por isso tudo ela não deveria dar. Viu só? O prazer, primeiro valor, manda dar. O respeito, segundo valor, manda não dar. E daí, professor? O senhor vem aqui tumultuar a nossa vida e vai embora? Foi o que me perguntou um executivo de uma multinacional em São Paulo, dessas que faz de tudo, de pinico a bomba atômica. Era reunião fina, presidente e diretores, e um diretor se irritou comigo, diretor com jeito de diretor, diretor que se leva a sério, desses que se veste como diretor, escolhe a mulher que tem mais cara de diretor, carro de diretor, né? É exatamente a figura encarnada do diretor, Gomex no cabelo. E ele disse, professor, quando nós contratamos um consultor, é para nos trazer respostas certas sobre o que precisamos saber. Eu falei, olha rapaz, quando você encontrar um, me apresenta, que eu tenho tanta pergunta para dizer para ele, eu não tenho resposta sobre nada. Aí ele falou, o senhor não poderia botar no PowerPoint uma tabela com os valores em ordem decrescente de importância? Ele queria saber qual que vale mais, o prazer ou o respeito, né? Ou quem sabe a confiança ou a desconfiança, ou quem sabe a disciplina ou o repouso, ou quem sabe até a transparência e a privacidade, a transparência e a intimidade, a transparência e o sigilo, só para mostrar que qualquer valor da moda pode ser problematizado de maneira confiável, de maneira lúcida. Nada é absolutamente deglutível sem um espírito crítico.
Tudo pode ser problematizado na hora de escolher a vida. E talvez a problematização da vida seja a ética na sua essência. Professor, e a tabela? Não vai dar, amigo. Não sei o que é um PowerPoint. Ele não entendeu a ironia. Falou, pode pôr na lousa. Eu falei, o problema não é o PowerPoint. É a tabela, eu acho que ela não existe. E para ele entender rápido, me ocorreu um exemplo. Perguntei a ele, sabe Deus? Ele falou, lógico. Normal, né? Costuma trabalhar no mesmo andar de um diretor. Quando Deus mandou para Moisés por e-mail os 10 mandamentos, atrás dos mandamentos tem valores. Está ali, os top 10 que você quer. Só que não tem essa do quarto valer mais do que o quinto. Se tiver conflito entre eles, você que se vira, o problema é seu. Agora, como Deus é um cara elegante, jamais vai dizer isso, você que se vira, o problema é seu. Ele chama isso de livre-arbítrio. É porque não tem tabela que tem livre-arbítrio.